versículos desta carta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pode colocar o 4, Marcelo, para mim, por favor. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardadas nos céus para vós. Pedro começa dizendo algo, ele se apresenta: eu, apóstolo de Jesus Cristo. Pedro é o discípulo que é chamado por Jesus Cristo. Quem é Pedro? Pedro é um pescador que Cristo olha para ele e fala: olha, esse cara aqui vai me ser muito importante. E aí ele se converte, passa a seguir, e é interessante eu citar isso para você, que eu gosto, a importância do evangelismo em casa. Pedro é irmão de André. André é evangelizado por João Batista. João Batista aponta para Jesus. André vai lá e fala para Pedro: venha conhecer a quem João prega. E Pedro então passa a ser um seguidor de Jesus Cristo, passa por todas as experiências que a gente conhece de vida, a ponto de cortar a orelha de um soldado. Ele conhece toda a história de Jesus Cristo, por isso quando ele escreve, ele tem uma convicção muito grande de ser apóstolo de Jesus Cristo e que teve experiência pelo sangue derramado de Jesus Cristo. Agora você volta um pouquinho no tempo, quando Jesus Cristo ressuscitou, e ele vai na segunda pesca maravilhosa e conversa com Pedro, e ele faz 3 perguntas iguais, com sentidos aqui um pouquinho diferentes quando você está na tradução. Mas ele vai perguntar: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? A declaração de Pedro na primeira vez é muito forte. Imagine eu perguntando para minha esposa, Cida, essa mulher que deu uma sorte danada casar comigo, falar assim: Cida, tu me ama? Te amo. Aí eu pergunto pela segunda vez, pergunto pela terceira vez. Se houver na mente dela por que eu estou perguntando isso, ela já vai me dar a segunda resposta um pouquinho mais triste, a terceira que eu estou tipo duvidando dela. Pedro, quando vê tudo isso, a ênfase de Jesus Cristo para Pedro em todas as respostas é: apacenta as minhas ovelhas. Repare, está passando aí 33 anos da morte de Jesus Cristo, e a responsabilidade de Pedro com a igreja é mantida. Apacenta as minhas ovelhas, orienta, não permita que elas se percam. A igreja precisa estar forte. E Pedro sabe da perseguição que está acontecendo. Aconteceu nos dias de Jesus Cristo, onde havia a intenção de que, prendendo Jesus, matando Jesus, o cristianismo iria parar. O que aconteceu? Explodiu o cristianismo. Você repare, 3.000 pessoas se convertem num único dia e espalha. Ali começam a ser chamados de quê? Cristãos. E agora, em meio à perseguição, qual é a preocupação de Pedro? Que os crentes não percam o foco. Qual é o foco? Olha, antes nós não conhecíamos o poder de Cristo, agora conhecemos.
Antes nós éramos filhos das trevas, agora somos o quê? Filhos da luz. Amém? Repare que há um compromisso extraordinário de Pedro em lembrar. E você vai ler aqui que a simbologia que Pedro está usando de pedra angular. O que é isso? Numa quina como essa daqui, vamos supor que estivéssemos aqui e para lá, essa pedra de esquina é que vai dar sustento a tudo. Por isso você tem hoje na obra as colunas, que seriam pedras angulares. Deu para entender? Quem é a pedra angular? Cristo. Quem é o sustento da igreja? Cristo. E Pedro usa esta expressão para fazer com que a igreja entenda que a sua fé, que a fé da igreja, está alicerçada em Cristo. Cristo padeceu, mas venceu, e a igreja precisa também permanecer firme e vencer. Lembre-se sempre disso, irmãos. Talvez hoje, por não sofrermos uma perseguição, a gente até afrouxa. Por exemplo, chegar às 8h30 da manhã na igreja, todo domingo, se nós fôssemos impedidos de estar na igreja, pode ter certeza que eu vou falar para vocês, nós encontraríamos um horário até às 5 da manhã para se reunir escondido. Mas como é liberado, não há perseguição, então a gente afrouxa um bocadinho. Amado, quando você passar por alguma dificuldade, quando passar por algum problema, não tem que se abater na fé, pelo contrário, é hora de fortalecimento. E é isso que Pedro está trazendo para a igreja. Estamos sendo perseguidos, mas nós não podemos desanimar. Não podemos parar. E Pedro enfatiza isto, dizendo à igreja, precisamos ser leais ao ensino e sacrifício de Jesus Cristo. Precisamos ser servos leais a Ele. Agora você para e pensa um bocadinho em ser leal a Cristo e sofrer o risco de ser queimado vivo em praça. E aí Pedro tem a experiência de ter negado a Jesus Cristo. E ele diz, olha, não vale a pena, porque quando Cristo olhou para mim, o negócio foi fulminante. Ele me amou, Ele me fortaleceu, Ele me deu coragem, mas olha, o dia que Ele olhou para mim e o galo cantou, eu sei o que é isso. Irmão, se você pegar esse texto, isso me emociona ao falar isso para você, que quando Pedro declara o seguinte, chorei amargamente por ter negado a Jesus Cristo. Chorei e muito, porque deixei de ser leal a Cristo. E ele está dizendo, olha, igreja, não parem diante das perseguições, não neguem a sua fé, não negue a sua fé em casa, não negue a sua fé no trabalho, não negue a sua fé na rua, não negue a sua fé no comércio, não negue mesmo que Nero queira lhe tacar fogo em praça pública. Gente, o negócio é difícil. Eu negar a minha fé, hoje algumas pessoas estão falhando na fé e na caminhada da vida cristã por muito menos. Se aborrece na igreja, não quer mais vir à igreja. Pastor me deu uma palavra que eu não gostei. Foi o pastor ou foi o Espírito que te deu uma cobrada? Fala para mim. Eu não sei. Se você está na carne, você vai achar que foi minha. Se você estiver no Espírito, opa, peraí, o que Deus está querendo falar comigo? Aí você vai viver a sua experiência. E hoje a nossa lição lá na PIB, ela trata um pouquinho disso. Depois vocês podem assistir online, se desejar. Pedro escreveu esta epístola para os membros da igreja que viviam em 5 províncias romanas: Ásia Menor,
localizadas hoje na Turquia. E é fantástico que o propósito de Pedro, logo no capítulo 1, que nós lemos os versos 1, ele tem o propósito central, ajudar os crentes a viverem fortalecidos, a serem encorajados. E olha que coisa bacana, Pedro vai dizer que todos os cristãos são agora eleitos de Deus, separados por Deus. Amado, entenda isto, aqui começando pela Patrícia, indo até lá atrás, se eu não errei o nome agora, o Mateus, que está atrás da Marcele. Estou certo, Mateus? Fica atrás do computador não, que só vejo tua careca. Mandar raspar igual a do Jefferson, para tu ficar bonito igual a ele. E aí, todos nós somos chamados por Deus para, como eleitos, fazer a diferença. Repare, ele não disse, olha, você vai entrar na minha obra e vai ter tudo fácil. Vai ser molezinha. Até porque, irmãos, quando é muito fácil, a gente não valoriza. Você pega esses caras ricos que dão uma vida para os filhos de carro zero, o carro está enguiçado, pai, o carro está enguiçado, compra outro. Vai lá e compra. Não tem sacrifício. Agora, quando você começa, eu comecei assim, tá? Com meus 7 anos de idade, vendendo picolé na rua. Eu estou com 57, faço 58, e ela vender picolé, era assim, picolé é 100, e dava uma raiva, você passava, o outro que estava assim, água de poço ninguém quer, e aquilo dava uma raiva. Desde meus 7 anos, então eu aprendi a valorizar cada centavo que eu tenho, as coisas que eu compro. Hoje meus filhos não têm essa necessidade. Quando eu sou eleito por Deus, eu tenho que entender que a obra que Ele quer que eu faça é extraordinária. Mas Ele não me disse que vai ser facilidade, que vai ser tudo maremonça para a gente, não. Vai ter luta sim. E amado, deixa eu te dizer uma coisa. Se você sofre perseguição por ser um cristão no seu trabalho ou em outro lugar, glorifique ao Senhor, porque é ali que o Senhor quer que você resplandeça. Ontem eu fui com a Cida num salão de beleza. Nós observamos que as meninas que estavam cuidando da gente cantarolavam cânticos. E aí a gente embarcou também. Eu e Cida fomos cantando dentro do salão. Eu fui embora e a Cida ficou, porque homem é rapidinho, né? Pá, pum, já acabou. Pintou o cabelo, tá ótimo, né? Aí Cida chegou em casa e disse o seguinte, amor, tu não sabe. Eu falei, o quê? Todos os funcionários do salão são cristãos. Primeira regra de contratação, ser cristã. São só mulheres. Todas cristãs, todas. Eu falei, por isso que todo mundo cantando. Uma começava o cântico lá, a outra dava continuidade aqui, daqui a pouco estava um coro lá dentro cantando. Dentro do salão. Não sei quantas são, mas pelo menos umas 8 pessoas a 10 pessoas. Talvez ali não haja perseguição, todo mundo cristão. Mas aonde você está, você é o diferencial. E Jesus vai dizer isso, vós sois a luz do mundo. E Pedro está dizendo isto para a igreja. Olha, vocês são eleitos por Deus, então estejam fortalecidos. Encarem tudo isso como uma prova de fé, mas não desanime. Preparem-se, porque haverá uma ardente prova que vai ser difícil, mas não desanime. Abra sua Bíblia, e Marcelo, vai me acompanhando aí, 1 Pedro 4,12. A gente vai começar a entender que essa perseguição, ela vai sempre existir. E a gente não pode esmorecer na fé. Olha o que diz, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Pedro está dizendo para a igreja, vocês vão passar por algumas circunstâncias que parecem estranhas para vocês, mas estejam atentos, que é perseguição contra a obra que Cristo colocou em vossas mãos. E como igreja, não pare. Como igreja, não desanime. Pelo contrário, esteja em vós a ardente chama de pregar, de anunciar e de viver esse evangelho.
Sabe, quando eu começo a entender que eu preciso ter a chama de Cristo ardendo no meu coração, quando eu começo a entender que tudo que Cristo fez na cruz foi para que eu resistisse a todo tempo e tivesse disposição de adorar. Irmãos, você deve imaginar Nero tacando fogo em crentes, lá em Roma, muita perseguição, e os crentes cantando. Você consegue imaginar isso? Taca fogo, bota óleo, taca fogo agora. Começa de baixo para cima e começam a cantar. Glória, glória. Esse povo está maluco. E aí você imagina agora o seguinte: um homem morrendo, sendo incendiado, e os soldados olhando a morte desse preso. O que é isso? E aí se converte. Só você lembrar de Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas estavam presos, começam a cantar, as portas se abrem, eles fogem? Não, vão pregar para o carcereiro. O que acontece? O carcereiro e a família dele se convertem. Por que ele viu isso? Olhou no preso. Olha, o mundo tem que olhar para nós, não é olhar para o prédio. Óbvio, colocar a grade chamou a atenção das pessoas que passam na rua? Passou. Mas vou ficar muito feliz em o povo olhar para quem está dentro do templo e ver em nós a chama de Cristo. E por isso desejarem estar aqui. Não é porque está fazendo obra, é porque algo diferente acontece no interior. Porque pode botar ar-condicionado, mas se a diferença não tiver no nosso coração, não adianta colocar ar-condicionado. É a chama do poder do Espírito Santo sobre nós. E Pedro vai dizer isto para a igreja: olha, aprendam a viver com toda essa dificuldade. Vamos lá, 1 Pedro 2, 19 a 23, rapidinho, para que você possa acompanhar. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis isso, é agradável a Deus. E continua: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o quê? O exemplo, para que sigais as suas pisadas. E continua: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Lembra Pilatos? Não vejo nele crime algum, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Quando Pedro está dizendo para a igreja: olha, se você sofre porque você pecou, é justo, mas se você está na presença do Senhor e há uma perseguição e há sofrimento, olha, glorifique ao Senhor, porque esse sofrimento tem como honra e glória ao nome do Senhor. O que eu padeço, o que eu sofro, se for para a glória de Deus, não reclame. Deveríamos reclamar de nós mesmos quando deixamos de exaltar, quando deixamos de glorificar, quando abrimos mão de dar o nosso melhor para o Senhor. E o nosso melhor é o nosso empenho. Eu tenho feito devocionais 8 horas da manhã com alguns líderes. E se você que é membro, quiser chegar a 8 horas para orar comigo, são 10 minutinhos só de oração. Você está aberto. E hoje falávamos sobre isso, sobre dar ao Senhor o nosso melhor. E você acha que para dar o nosso melhor é fácil? Não. De sexta para sábado eu não dormi, passei mal. E a Cida ontem preocupada comigo: amor, escala alguém para pregar no teu lugar. Eu falei: não posso, e não queria. Sou fominha, eu adoro pregar, irmãos, adoro. Fiquei o dia inteiro lá no calor, porque ela estava arrumando o quarto e eu fiquei na sala onde eu gosto, porque eu gosto. Falo: não, estou com o dente inchado, espero que ele não me perturbe hoje, manhã nem noite. A cirurgia que eu fiz é no osso. Mas, sabe,
Cristo fez muito mais sacrifício. Eu poderia fazer corpo mole e todos os irmãos compreendem. Realmente ele fez uma cirurgia, qual o problema? Mas eu amo fazer isso. Aí tem irmãos que por muito menos deixam de vir ao templo, deixam de vir a adorar, e ainda ficam fazendo alguns pontos de crítica, fazendo ponto de reclamação, fazendo ponto, não, adore o Senhor com o seu melhor, sabe? A igreja sofria perseguição, e o conselho de Pedro foi muito oportuno, pois os membros da igreja estavam para serem ainda mais perseguidos. Aproximadamente o ano 64 depois de Cristo, mais ou menos, a época em que Pedro escreveu essa epístola, o Império Romano ainda estava com aquela terminologia, tolerava, agora não está mais tolerando. Temos que acabar com essa raça. Temos que acabar com essa raça. Irmãos, nós ficamos preocupados com o governo, se hoje o governo brasileiro vai ou não perseguir o evangelho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. De uma certa forma nós temos a liberdade, mas de uma certa forma temos sido afrontados. Quando você vê a aprovação de leis de homossexual, homens se beijando dentro do shopping, mulheres se beijando dentro de um restaurante que você, com a sua família, irmãos, é horrível isso. E se você falar alguma coisa, você responde a um processo. Você acha que isso não é perseguição? Mas eu te digo uma coisa muito saudável. Você sabia que o evangelho no mundo está dependendo da América Latina e do Brasil? Contudo, nós ainda somos uma chama. Se você ler a história do cristianismo, você vai ver que a Europa era a chama. Alguém aqui tem mais de 50 anos de idade? Ok. Você deve se lembrar, na década de 60, 70, 80, até 90, quando os americanos vinham em caravanas aqui para o Rio de Janeiro e para o Brasil fazer a obra missionária. Lembram disso? Pergunto, isso acontece hoje com a mesma evidência? Sabe por quê? Foram murchando o evangelho. A Europa, irmão, Moody na Inglaterra pregando para mais de 10 mil pessoas. A igreja que Moody pregava hoje é um museu, só tem o púlpito, ninguém vai lá. Alguns templos da Europa se tornaram bares, casas de prostituição. Que isso, pastor? E se a gente não abrir o olho, não estarmos com a vida no altar, daqui a pouco chega no Brasil. Repare que a perseguição, ela tem dois sentidos. Esfriar a nossa fé ou aumentar a nossa fé. Nós é que vamos decidir. E quando Pedro escreve à igreja, está preparando a igreja. Eu não sei qual foi o mês que Pedro escreveu, só sabemos o ano certinho, que eu não pesquisei isso. Mas em julho daquele ano que Pedro escreve à igreja, começa o incêndio em Roma, por Nero. E bota a culpa em quem? Nos cristãos. O que acontece? A população começa a se revoltar contra os cristãos. Aí fala assim, olha, tem um cristão ali no Inhoaíba, no Vilar Carioca, se chama Renato com a Cecília. Eles são causadores desse incêndio. Vai todo mundo de Cosmo, Inhoaíba, lá para a casa do Renato. E começa a perseguição. Porque eles são culpados. Porque quem tacou fogo lá no Palácio Guanabara foram eles. E não tem nada a ver com eles. Foi o próprio governador que mandou tacar fogo. A ideia é incitar o povo contra os cristãos. E começa a haver uma série de perseguição. E aí agora os cristãos são perseguidos pelo Império Romano. Mas olha que coisa bacana, é Pedro dizendo o seguinte, olha, se você padecer perseguição, for por amor ao reino, glorifique ao Senhor. Se você perder a sua vida por amor ao reino, glorifique ao Senhor, porque você vai deixar de viver na terra, mas você vai viver na glória celestial. Irmãos, olha que coisa. O cara tem que estar com muita convicção. Muita convicção.
Porque se esses crentes fracassassem, o evangelho não chegaria até nós. E se nós fracassarmos, não chegará à nossa região o evangelho que nós cremos. Olha a responsabilidade que nós temos sobre os nossos ombros. Se eu não pregar, se eu não viver, se eu não anunciar a Jesus Cristo, o evangelho vai parar, vai virar em extinção. Hoje, na Europa, o evangelho é quase que em extinção. Você imagine uma população, me parece que Portugal, se eu não tiver com minha cabecinha aqui falhando, hoje é menos de 1% de cristãos. Menos de 1%. A Inglaterra também não é diferente. Eu não pesquisei isso, mas eu gosto de falar, porque foi parando, é 1 ou 2% da população. Aí você olha a estimativa do Brasil, é que daqui a 20 anos seremos para mais de 50% de cristãos. E aí você olha para os Estados Unidos há uns anos atrás, ele tinha quase 90% de cristãos. Quase 90%. Eu não sei se você sabe como é que era a história lá, como é que os Estados Unidos foi povoado. Saíram crentes, diáconos da Inglaterra, foi para os Estados Unidos fazer plantação e povoou. Olha quem nasce da onde? De um cristianismo. Era para ser uma nação dedicada ao Senhor. Com o passar das gerações, os crentes começaram a relaxar com o cristianismo. Começaram a acostumar a ir à igreja, acostumar a tocar, a cantar. Isso é um problema. E deixaram de viver o evangelho. E hoje, a gente passa e olha, já não é mais 90%, eu creio que já não é nem mais 50%. A ponto dessa semana agora, não sei se é verdade, não quero discussão política para isso, não entro em discussão, mas um ministro com um camarada lá eleito no governo novo, se beijando homem com homem em público e a imprensa notificando isso. Já agora, questão até de uso de banheiro, você escolhe qual banheiro que você quer, não importa o teu sexo. Irmãos, é um problema muito sério. E a gente não pode achar que isso não pode acontecer com a gente. Então, Pedro indica, olha, nós somos santos, nós somos cristãos, e ainda que venhamos a enfrentar isso, passemos isso com muita alegria. Tenhamos a esperança viva e a graça de Deus sobre nós. A esperança que foi implantada em nós pelo Evangelho de Jesus Cristo é viva. E esta graça, esta esperança, esse entusiasmo que temos, não pode parar. Isso significa que o meu relacionamento individual com Deus tem que ser de um bom nível. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma coisa é você viver intensidade de um relacionamento com Deus. A outra é você fingir que tem. Tem gente que você acha até que tem um bom relacionamento com Deus. Está na frente de trabalho, está realizando isso, está realizando aquilo outro. Aí você para e fala assim, quais os frutos que está sendo produzido? 0. Parou, tem alguma coisa errada. Porque o relacionamento com Deus, ele vai gerar frutos. Pelos frutos, conhecereis. Então, não é teoria de cristianismo, é prática de cristianismo. E como é que eu pratico esta fé do cristianismo? Trabalhando, tendo o coração voltado, sabe? A equipe vai cantar, tem que amar estar aqui em cima. Eu falo isso para eles. Tem que amar tocar o negócio, treinar em casa, ralar. Eu levo às vezes 8, 10 horas para preparar um sermão de 30 minutos. E aí é terrível, quando tu vai pregar fora, Mateus deve passar por isso, esquecem que tem mensagem, canta, dá testemunho, relata, faz ministração, quando falta 10 minutos para acabar o culto, o pregador de fora dá a palavra para ele. Já passou por isso, Mateus? Aí um pastor me chama no cantinho e fala assim para mim, pastor, o culto está um pouquinho atrasado, dá para o senhor diminuir o seu sermão? Eu falei, não dá não. Levei 8 horas estudando para... Não.
Parei, não. Preguei 1 hora, Mateus. Aí acabou o culto, os irmãos vieram falar comigo, pastor, que bênção. Olha, eu me converti hoje. Olha, pastor, estou voltando para Jesus. O pastor, aprendi 1 hora. Aí o pastor pega o microfone, sem graça, né? E fala assim, que bênção, culto, que mensagem maravilhosa. Me deu 10 minutos, eu preguei 50. Porque a prioridade não está sendo a ministração da palavra. Não há como se ter um cristianismo sem palavra. Por isso eu estou esforçando, na visão de vocês como igreja, estudar na escola bíblica a Bíblia. Porque é aqui que você vai ter a visão do reino. O louvor é bacana. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Santa Cruz às vezes paga pelo preço de me ter lá, sabe? Começaram a achar que eram estrelas, há uns anos atrás, uns 10 anos atrás. Aí o que eu fiz? Suspendi a equipe de louvor, 3 meses só indo do cantor cristão. E a igreja enchendo do mesmo jeito. Aí chamei eles para uma conversa. Falei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês não são importantes na igreja. O que é importante na igreja é a palavra. Vocês contribuem para a adoração, mas vocês não são mais importantes. Se vocês faltarem, posso dizer uma coisa para vocês? Se vocês faltarem o culto, os irmãos vêm aqui me ouvir, amém? Esse amém não foi forte, não. Irmãos, o fortalecimento, ele vem, é um conjunto, tá? Os cânticos, tocar, eu vibro com isso, eu vibro, amo isso, mas se não tiver vida no altar, se não tiver comprometimento com a obra, desculpe, não precisa nem vir. Porque o que vai fazer a diferença é o conhecimento da nossa fé prática em Jesus Cristo. O nosso relacionamento com Deus exige santificação. Porque o nosso Deus é santo. Então devemos nos comportar à altura do Evangelho de Cristo. Isso ocorre porque fomos comprados pelo precioso sangue. Se o Espírito Santo habita no nosso coração, ele conduzirá a uma plena obediência a Cristo e a sua obra. E aí você vai dizer assim, mas eu estou obedecendo a Cristo, eu não tenho que obedecer ao pastor. Se Deus instituiu o pastor para liderar, é ele a voz de Deus. As pessoas não gostam muito de ouvir isso. Está jogando sardinha para o lado dele. Não. Se Deus não levantaria obreiros. Ora, quando Deus foi tirar o povo da escravidão do Egito, Deus levantou o quê? Moisés. Moisés era o quê? Líder. Aí quando chega na morte de Jesus Cristo, ele reúne os discípulos e diz, olha, vocês precisam. E aí depois chama Pedro. Pedro é o líder do apostolado. Pedro é líder. E antes de Jesus Cristo dar essa instituição, essa delegação de poder para Pedro, Pedro já era líder. É só você estudar lá, que quando Jesus ressuscitou e Pedro tenta meter o pé e fica todo mundo triste, aí Pedro fala assim, vou pescar. Aí todo mundo, vamos contigo. Aonde o nosso líder está, porque devemos estar. Ora, se eu começo a ter aqui uma liderança, a gente não consegue, não vai todo mundo comigo. Repare que a cabeça do líder é importante. E Pedro está dizendo isso, olha, eu sou apóstolo, eu estive com Jesus Cristo. E o papel da igreja, ele é extremamente importante. Sendo assim, nós precisamos ter entendimento que somos transformados em pedras vivas e participamos desta edificação. A pedra angular, a base da igreja, lembra quando Jesus fala assim, sobre as portas do inferno não prevalecerão contra. E diz para Pedro, sobre esta pedra, não é Pedro, é sobre esta pedra, quem é pedra? Jesus. Ele é a pedra angular rejeitada pelos homens, que é motivo de tropeço para os que não creem, mas para os que creem, ele é a pedra preciosa. Isso ocorre porque nós somos a geração eleita de Deus. Isso deve nos conduzir a uma vida de santificação, de compromisso. Pedro aponta isso como motivo pelo qual devemos nos sujeitar às autoridades instituídas.
Nós, os batistas, temos um negócio muito legal. Depois vocês deletam o que eu vou falar aqui, tá bom? Somos batistas, temos a democracia, o direito. Aí eu sempre costumo brincar que se fosse bom, não falava democracia. É teocracia. O direito. E às vezes a gente invoca os nossos direitos e esquecemos os nossos deveres. Primeiro ponto que eu entendo da teocracia é viver plenamente a vontade de Deus. Quando a gente começa a ver gente fomentando, isso acontecia para a perseguição da igreja. Irmãos, eu vou ter que encerrar, mas eu queria tomar uma postura hoje com vocês aqui. Deixa eu ver o que eu faço aqui. São 9h40, eu tenho que chegar a Santa Cruz. Eu continuo quinta-feira falando sobre Pedro. Pode ser, André? Pode ser, irmãos? Quinta-feira eu vou estar aqui já de volta. Eu fiquei algumas quintas-feiras fora, até por causa desse meu tratamento eu estou me poupando, mas o médico liberou, e depois que ele liberou aqui deu a encrenca, mas eu estou aqui quinta-feira, e aí eu continuo falando sobre as cartas de Pedro. Não tem nada a ver com a lição. Eu estou dando um apanhado geral, eu não fico preso à lição. Eu vou dando um apanhado para você. Por que a gente vai estudar Pedro e qual é o seu objetivo? Irmãos, você tem passado por alguma luta, glorifique ao Senhor, mas não desanime de orar, de ler a palavra e de vir ao templo. Eu tenho dito isso nos grupos. Se você faz parte do grupo de risco, não venha. Mas, irmão, tem gente que pode vir e não vem. E aí, a igreja não pode sofrer uma queda da continuidade das execuções, tá bom? Eu vou parar aqui, mas semana que vem a gente continua. Quero convidar os irmãos a ficarem em pé, e nós vamos cantar o hino 295.